Olá, gente. Vocês conseguem me ouvir? Acho que a gente já está online agora. Gente, a Bárbara teve um probleminha técnico, ela já está entrando, então enquanto isso nós vamos dar uns 10 minutinhos para a galera ir chegando. Sejam bem-vindas. Bem-vindos, né? Porque temos rapazes aqui com a gente também. Vou falar o nome de quem já está aqui, ó, com a gente. Ângela Abreu, olá. Que bom que você veio. Quem mais? É Cristiane Silva, bem-vinda. Vamos trocar bastante informação hoje. Eu quero a participação de vocês, tirarem as dúvidas. E aí, quem está animado? Quem já começou? Responde aqui para mim. Quem já começou a fazer o jejum? Quem já conhece alguma coisa sobre jejum? Danila, Cristiane, Ângela. Mário, com a sua orientação, perdi 15 quilos. Ai, que lindo! Ai, Cristiane, você não faz ideia o tanto que eu fico feliz, de verdade, gente. Desde o início, desde a criação do canal, desde a criação da elaboração do Emagrecimento 21, a ideia sempre foi essa. A felicidade que eu sinto. Chama todo mundo, chama a irmã, chama a mãe, chama todo mundo que quiser saber um pouquinho mais. Hoje a gente vai bater um papo bem legal sobre jejum intermitente. Eu vou esclarecer por que que ele é natural para o nosso corpo. Vamos falando, Bárbara, um pouquinho da gente. Eu acho que todo mundo já conhece, quem está aqui já conhece um pouquinho da nossa história. Bom, eu sou nutricionista esportiva, né? Me formei no Brasil e especializei em nutrição esportiva e fisiologia do Oi, exercício. E a última especialização foi em coach lifestyle, que é o que eu mais pratico hoje em dia, que é viver a minha vida com o meu estilo de vida, né, ajudando a impactar a vida de outras pessoas, fazer com que mais pessoas venham para a gente. Sou especialista em perda de gordura corporal e na prática do jejum intermitente, como estratégia alimentar ou como estilo de vida, né, do jeito que a pessoa quiser chamar. Ah, Cristiane perguntando aqui, adoçante é ruim? Olha, ô Cristiane, para emagrecimento em si, se for pensar em quantidade de calorias, não, né? É melhor do que consumir açúcar para quem quer perder peso. Só que o adoçante é uma coisa criada pela indústria que não é natural do nosso corpo. Eu vou falar um pouquinho disso aí quando a gente falar de genética, de onde veio esse nosso histórico alimentar, de por que que o jejum intermitente ele é reconhecido como algo natural para os nossos genes, né, para nosso código genético. E o adoçante, ele não entra aí, ele não é reconhecido, vamos dizer assim, né. Que Rúbia! Seja bem-vinda, Rúbia. Será que é a Rúbia que eu estou pensando? Rúbia do grupo do Palio? É você, ô, Rúbia? Se for, seja bem-vinda. Vou falar algumas coisas aqui que você vai gostar bastante. Vai ser muito bom para o grupo de paleo, hein, gente? Meninas que fazem dieta baseada aí no paleolítico, que tem mais consumo de gorduras e proteína, vão gostar bastante. Então vamos lá, vou começar. Se vocês precisarem, vocês vão falando comigo aí, vão me perguntando, tá? E a gente vai interagindo. Podem perguntar durante todo o processo, não tem problema, que eu vou falando com vocês em conjunto aqui. Bom, gente, eu preparei hoje, na verdade, é uma aulinha sobre jejum intermitente. Eu queria saber se vocês sabem o que que é jejum intermitente. Jejum intermitente nada mais é um estilo de vida que vem sendo usado há muitos anos, tá? Desde a era paleolítica, desde os nossos antepassados, quando existia uma escassez muito grande de alimentos, né? Os nossos antepassados, eles precisavam de sair para caçar ou para pescar para ter o alimento. Então era uma atividade física gigantesca e com isso grande quantidade em jejum, grande parte do tempo em jejum, porque eles ficavam naquela expectativa, né, naquela busca pelo alimento, depois tinham que matar, cozinhar e comer. E daí, até voltar a comer de novo, eles ficavam um grande intervalo de tempo de novo em jejum. Hoje em dia, a gente fala também que o jejum é uma estratégia alimentar utilizada por quem quer principalmente melhorar a saúde, que é esse o principal objetivo do jejum intermitente, promover saúde e, como consequência, uma boa consequência, uma possível perda de peso
uma vez que você para de ter acesso ou para de ter contato com a alimentação o tempo inteiro, tá? Então é isso que a gente define como jejum intermitente. Eu particularmente utilizo há muitos anos, utilizava desde da minha infância, sem nem saber que era certo, porque eu venho de uma cidade do interior, e lá a gente ficava na fazenda e tal, então vivia brincando pro meio do mato afora, né, literalmente, e voltava poucas vezes em casa para poder comer. Aí fazia refeições já maiores, com tudo, com carne, com vegetais, com legumes, e voltava a brincar de novo. Então, sem querer, eu já pratico jejum intermitente há muitos anos. Teve uma época que se falou, inclusive até quando eu fiz a faculdade, que era melhor comer de 3 em 3 horas, que isso aumentava o metabolismo e tal, mas assim, vários artigos científicos sobre jejum intermitente foi me fazendo acreditar, né, o contrário, ter provas científicas exatamente do oposto, que no tempo de jejum a gente consegue limpar, a gente consegue melhorar o nosso corpo, em vários sentidos, tá? Então a segunda pergunta que eu quero responder é: quais os benefícios para a saúde ao praticarmos jejum intermitente? Qual que é a importância do jejum intermitente? Então, a importância do jejum intermitente, eu vou falar exatamente isso. A importância é promover saúde. Vocês sabem o que que é código genético? O que que é genoma? Vocês já ouviram falar disso? Acredito que sim, né? O nosso genoma é o que dá as nossas características, é o que faz o ser humano ser o que é. E, ao contrário do que se parece, o nosso genoma, do que acham, né, o nosso genoma é muito, muito parecido. Algumas características pequenininhas é que nos difere de uma pessoa para outra, que vai definir, por exemplo, cor dos olhos, tipo de cabelo, cor da pele. Só que, assim, é uma pequenininha parte que dá toda essa diferença, né, faz a gente ser indivíduos, únicos na Terra. Mas no total, no geral, assim, todo ser humano tem o mesmo a mesma estrutura gênica, né, tem o mesmo genoma. E os nossos genes antepassados, eles vêm há séculos sendo criados, né. E o que faz a mudança, o que faz uma adaptação no nosso genes é o estilo de vida que a gente tem. É isso que modula, né, que molda o nosso genes. Mas não é o estilo de vida que você tem há uma semana, há um mês, e nem que dirá, sei lá, a sua vida inteira. O que faz isso são séculos e séculos de evolução genética, ou seja, desde os nossos antepassados, lá da época paleolítica, que precisavam de fazer isso que eu falei com vocês, de caçar o próprio alimento, que viviam constantemente em atividade física, né? Eles faziam atividade física para caçar o alimento, depois atividade física para cozinhar, depois ainda tinha que se defender de outros animais ferozes, que naquela época existiam horrores, né, para sobreviver. Eles eram nômades, ou seja, eles migravam constantemente de um lugar para o outro, tudo isso debaixo de sol. Então, assim, eles estavam em constante atividade física para adquirir alimento, sempre embaixo de um sol escaldante, mas, né, adquirindo aí vitamina D, que é uma protetora do nosso organismo, e hoje em dia a gente nem tem tanto acesso, e ficavam grandes horas sem comer, ficavam em jejum a maior parte do dia, fazendo 2 refeições, se dirá uma refeição no dia só. Era assim que era a vida, e foi assim que o nosso código genético ele foi estruturado e foi vindo ao longo da nossa evolução. Por que que eu estou falando isso tudo? Pra vocês poderem entender que o que a gente faz hoje é coisa de um século para cá, entendeu? A forma que a gente se alimenta hoje, com a facilidade que a gente tem hoje, que hoje a gente precisa do quê? Você caça seu alimento? Não. Hoje você faz uma ligação e tem uma pizza na sua porta, tem um lanche na sua porta, né? Sem contar que alimentos industrializados, coisas que o nosso corpo não estava acostumado, né? Que os nossos genes não estavam, não identificam como sendo naturais, porque o que que é natural do nosso código genético? É a comida, o alimento de verdade, as carnes que a gente comia. Depois, com a evolução da era paleolítica, a gente veio para a era neolítica, que foi quando os nossos antepassados começaram o plantio, mas um plantio de grãos integrais, sem uso de agrotóxicos, sem uso de nada.
E há bem pouco tempo mesmo, com a evolução do ser humano, é que a gente começou a usar esse tanto de principalmente produtos químicos, e fazendo mutações genéticas, transgênicas nos alimentos, e infelizmente isso traz um tanto de problema para a nossa saúde, deixa o nosso corpo intoxicado mesmo com um tanto de coisas que são ruins, que deixam as nossas células envelhecidas, né. Outra coisa, ainda começou estresse no nosso trabalho, começou um tanto de coisa, então juntou tudo, juntou os alimentos ruins com novos hábitos alimentares, colocando alimento o tempo todo no nosso corpo e fazendo a maioria de aparecer câncer. Pra você ver, na época das nossas vós, não vão longe não, na época das nossas avós não existia o tanto de câncer que tem hoje, né. Por outro lado, teve uma evolução com até erradicação de várias doenças que antes eram mortais? Sim, teve, isso é um lado positivo. A gente tem muito mais conforto, né, a gente tem uma vida muito mais fácil, vamos dizer isso assim, e eu não sei até onde isso é mal e até onde isso é bom, né. Para finalizar, né, só para resumir, por que que eu estou falando disso? É para vocês entenderem que o jejum está na nossa rotina, na rotina do ser humano desde a nossa evolução, desde sempre. E há pouquíssimo tempo que o povo parou de praticar jejum intermitente. Então, não é agora que o jejum intermitente está virando uma coisa de modinha, coisa não. É o contrário, agora, há pouco tempo, ele deixou de ser. Eu estou falando coisas de cento e poucos anos, ele deixou de ser, tá? Porque se você. Ou até menos, eu arrisco dizer que há 60 e poucos anos ele deixou de ser, porque desde a época da minha avó, por exemplo, na fazenda, que isso foi há quê? Um século atrás, eles ainda assim praticavam jejum intermitente, ficavam várias horas sem comer. Qual então são os reais benefícios para a saúde? Agora que a gente já entendeu um pouquinho, né, mais de história dos nossos genes, qual que é o real, benefício que traz para a nossa saúde ficar em jejum, tá? Eu separei para vocês os que eu, Mariana, julgo o principal do jejum, ele vai abaixar a nossa insulina. A partir do momento que você tem uma insulina baixa, você diminui a resistência a essa insulina, porque o corpo entende que se não tem muito disponível, ele precisa de utilizar melhor a que ele já tem. E isso faz com que a nossa glicemia abaixe. Tá? Uma vez que a glicose fica mais baixa, você trata o seu organismo e previne, por exemplo, o diabetes. Sem contar que ela estando alta, né, no nosso corpo, ela manda uma informação para o nosso cérebro que a gente não precisa de queimar gordura, porque a gente já tem energia suficiente, a gente já tem glicose suficiente para fazer tudo que a gente precisa no nosso dia a dia, que vão combinar, diferente da era paleolítica e dos nossos ancestrais, hoje em dia a gente gasta muito menos. Então você gasta muito menos e ingere muito mais. Óbvio, qual que vai ser o resultado disso? Acúmulo de gordura. Outro benefício, uma vez que a insulina está baixa, o seu cérebro vai receber informação através da liberação de glucagon que ele precisa de queimar gordura. Por quê? Você não vai ter mais tanta energia circulando, tanta energia suficiente, você vai ter que tirar dos seus estoques. E os nossos estoques são onde? Na banha. Então a gente vai usar a banha como fonte de energia. Então, tá Graças aí. a Deus. Por que que emagrece? Outro ponto positivo. Por sua vez, quando o glucagon aumenta, né, falando que a gente tem que liberar mais, gastar mais energia, outro hormônio que aumenta junto com esse glucagon é o GH. E o GH é responsável também por queimar gordura, ele também ajuda na queima de gordura e ainda aumenta os nossos ganhos de massa muscular, então eu fico ouvindo aí gente falando muitas vezes, né, até profissionais mesmo, falando: "Ai, se você faz jejum intermitente, você só vai emagrecer, você não consegue ganhar massa muscular". Consegue sim, se você adequar o seu horário de jejum e tiver aquele tempo de alimentação, e dentro daquele tempo de alimentação você comer a caloria que você consegue, você vai ganhar sim mesmo, porque o GH vai estar alto quando você está no processo de jejum. E o GH, ele está diretamente ligado ao nosso aumento, à nossa produção maior
de fibras musculares, não de produção de fibras musculares, né, da síntese proteica. Então, isso melhora. E uma vez que o GH está alto também, o que que acontece? A gente também tem redução do LDL, aumento do HDL, que são protetores. O HDL é um bom colesterol, que é protetor cardíaco, né? Tem a diminuição de triglicérides, então com isso a gente diminui o quê? Risco de doença cardiovascular. Então tá aí outro benefício do jejum intermitente. Você quer mais um? A gente tem mais um. Diminui o risco de Alzheimer e de mal de Parkinson, que são doenças cerebrais, e porque com isso também se diminui o consumo de carboidrato e diminui o risco de câncer. Por quê? Tem até um pesquisador japonês, né, Bárbara? A Bárbara, eu acho que até vai falar disso com a gente, que ela vai explicar pra gente. Ele ganhou um prêmio Nobel, foi o último prêmio Nobel de medicina que teve, onde ele falou, ele deixou claro que jejum intermitente promove saúde, justamente por causa disso. Porque durante o jejum, o nosso corpo produz autofagia. E autofagia, a Bárbara vai explicar para a gente, amiga. Explica aí, por favor. O que que é a autofagia, qual que é o benefício dela para o nosso corpo, e dentro do jejum intermitente a gente tem essa autofagia. Exatamente. Então, esse é um dos motivos que eu sou apaixonada pelo jejum, que eu adotei o jejum na minha vida e ajudo as minhas clientes, incentivo a elas a fazerem o jejum, e eu vou falar um pouquinho da autofagia para vocês. O que é a autofagia? A autofagia é um processo de se livrar de todas as partes defeituosas. A autofagia, ela só acontece quando a gente está em jejum. Porque, na verdade, a autofagia, ela é uma limpeza, ela é uma desintoxicação, que acontece só quando o nosso organismo entende que ele está em alerta. Em alerta por quê? Porque ele não está recebendo alimento. Então, a gente só consegue entrar no processo de autofagia quando a gente está em jejum. Tá, mas o que é a autofagia, assim? Como que ela limpa, né, o corpo? O que ela faz com o nosso corpo? O que a autofagia faz? A autofagia, ela faz uma renovação celular, porque o que acontece? Faltou alimento, eu entrei em processo de autofagia, os meus órgãos vitais não podem ficar sem alimento, certo ou errado? Certo. Senão vou morrer. Então, se os meus órgãos vitais não podem ficar sem alimento, o que é a autofagia? Ela é o processo de procurar alimento. Então, eu começo a utilizar a gordura, eu começo a utilizar o muco, eu começo a utilizar aquelas toxinas que estão lá inflamando as células como alimento. Ai, que legal. E aí, este processo é um processo incrível, né? O corpo, ele é maravilhoso. Então, a gente pode dizer que é tipo um detox natural do corpo? Uma autocorreção, uma limpeza, um detox. Porque eu começo a autocorrigir, para eu autocorrigir, eu tenho que liberar toxina. Para eu autocorrigir, eu tenho que limpar muco, limpar inflamação, corrigir célula defeituosa. Então, a autofagia é incrível e ela só é possível com o jejum. A autofagia, ela tem um papel de anti-envelhecimento. É uma questão de saúde, sim, porque é correção, mas é uma questão também de beleza. É uma coisa incrível. Então, o que acontece? Eu vou usar aquilo que não me convém, né? Aquilo que não é bom para minhas células, aquilo que não é bom para o meu corpo, aquilo que está me causando intoxicação, inflamação, para criar energia para os meus órgãos vitais. Que legal. Né? Então, assim, é o que, na verdade, me fez livrar de algumas pequenas doenças através do jejum. Por quê? Por causa da autofagia, por causa dessa correção. A autofagia, ela, além de fazer isso tudo, ela, como a Mariana falou, ela também produz o hormônio de crescimento. E ela potencializa regeneração. Gente, o jejum, ele não é só uma questão estética, ele é uma questão de saúde. Não, tá longe de ser questão estética, principalmente a estética é a consequência, né? É o bônus que a gente tem ao praticar.
E que, inclusive, devia ser o objetivo de todo mundo, é ter saúde e estar magro, estar bem alimentado, é uma das questões para se ter saúde, né? Para se ter saúde, exatamente. Eu amo o jejum e eu recomendo o jejum. E eu já vi vidas transformarem com o jejum, porque o jejum ele alia processos, né? Alia o processo de saúde, porque ele faz a desintoxicação, faz regeneração das nossas células. Ele é um processo de beleza, porque através dessa regeneração celular, ela também promove o anti-envelhecimento e também porque é um processo de autoconhecimento e autocontrole. Né? Que é algo incrível. Hoje a gente sabe que saúde é integração de física e mental. Assim como o emagrecimento, eu e Mariana concordamos com isso e a gente quer levar isso para o máximo de pessoas possíveis, é que o emagrecimento, ele não é só a dieta, só a reeducação alimentar, ele é uma conexão da mente também, né, com o seu objetivo. Então, o jejum também nos traz autocontrole. Bom, e pensando nisso do autocontrole, tem um outro, você me fez lembrar de um outro ponto positivíssimo do jejum intermitente, que ele diminui a nossa liberação do hormônio da fome, a grelina. A partir do momento que você tem uma grelina baixa, você vai sentir menos fome e ele aumenta também a sensibilidade à leptina, que é um outro hormônio que faz com que a gente sensação de saciado. Então, por exemplo, a partir do momento que você tem menos fome, você já não vai querer ficar comendo toda hora. Você ainda tem a sensação da leptina mais rápido, você vai querer parar de comer mais rápido. Então, compulsão alimentar, esquece, acabou. Eu pratico jejum há anos, tem dia que eu tenho que me forçar a comer, porque eu simplesmente não tenho apetite nenhum. Tem vezes que eu acordo, por exemplo, sei lá, 9 horas da manhã, quando eu assusto, já são 2 horas da tarde, e eu não comi nada ainda, eu teria que ter comido, sei lá, 11, porque eu fechei a janela mais cedo, né? E isso vai depender do protocolo que você utilizar para aquilo. Então, só para a gente resumir, então, os benefícios do jejum. Uma vez que você tem insulina baixa, ou seja, diminui o risco de doença cardíaca. Uma vez que você tem LDL baixo, HDL alto, GH em alta, aumentando seu metabolismo, glucagon em alta, aumentando a sua queima de gordura que você já tem, né? A queima de gordura estocada, você já diminuiu aí praticamente 90% do risco de causa-morte, 90% das doenças que possivelmente você podia ter, você já está diminuindo só de praticar jejum intermitente. Por quê? Ó, você vai diminuir risco de diabetes, vai diminuir risco de doença cardiovascular, vai diminuir risco de Alzheimer, risco de mal de Parkinson e risco de câncer, porque você vai ter a promoção da autofagia, que é a limpeza do seu corpo até dessas células ruins. Então, você já diminuiu aí 90% do risco de causa-morte da sua vida. E não tem isso de genética. Ai, eu tenho genética para câncer de não sei o quê. Ai, doutora, meu triglicérides é alto por causa de genética. Gente, a genética influencia sim, igual eu expliquei para vocês no início dessa live. Só que influencia todo um histórico de antepassado, e não agora, do seu pai para sua mãe, agora, de uma geração para outra, não. De uma geração para outra, a influência é em torno de 5 a 7%. O restante, cerca de 93 a 95%, é o que você faz hoje da sua vida. Quantas vezes você tira o seu popô da cadeira e vai treinar? E vai fazer um exercício. E eu não estou falando de um exercício por desencargo de consciência, não. Gente, eu fico até irritada, eu sei que eu fico, me perdoe. Mas eu não estou falando de fazer um exercíciozinho de desencargo de consciência, não. Estou falando de ir lá e suar a camisa mesmo. Mostrar para o seu corpo que ele está em movimento. Outra coisa, o jejum, eu já ouvi muito as pessoas falando assim, Mariana, mas eu fico tonta quando eu faço jejum. É lógico, você está como é que é? Viciada. Você está viciada em açúcar, você está viciada em carboidrato. Na hora que você para de comer, seu cérebro faz o quê? Tonteria, pois ele não sabe usar outra forma de produzir glicose. Ele já tem a glicose ali que você dá toda hora você vai lá, ou então assim, tá fazendo jejum, mas ainda assim come errado. Tá fazendo jejum e abre janela
por exemplo, com um prato de mandioca com banana. Eu já vi isso. O sujeito abriu janela alimentar, o sujeito ficou 15 horas sem comer e abre janela alimentar com banana e mandioca. Pega a insulina e faz assim, tá, um soco no pâncreas, né? Produz insulina aí, seu maldito. Ô, gente, então vamos lá. Nós já passamos dos benefícios, eu espero que vocês tenham entendido os benefícios, ok? Então agora vamos para a parte prática. Por exemplo, protocolos, né? De se utilizar. Ai, Paty, a Patrícia perguntou aqui, ó, Patrícia Paula, como evitar perda de massa muscular no jejum? Ah, eu vou falar, Paty, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Deixa só ver o que a Bárbara tem. O que você perguntou, amiga, do protocolo? Bom, então, é porque a gente tem vários protocolos de jejum intermitente, né? Uhum. E eu venho praticando jejum há algum tempo. Existe o melhor? Existe. Existe o melhor protocolo? Conta pra gente. Tá, então o que acontece? Existe, óbvio que eu não vou generalizar, não vou falar que é 100%, tá, gente? Eu, como profissional e como praticante, eu dou a minha opinião baseado nos meus estudos, inclusive eu vou deixar na descrição depois da live alguns estudos que eu utilizo sobre jejum intermitente, que tem inclusive falando dessas coisas que eu estava conversando com vocês aqui, se alguém quiser ler o artigo depois e tirar as próprias conclusões, só que eles estão em inglês, tá? Aí não sei se a pessoa lê inglês, mas enfim. Os protocolos, a gente tem basicamente 5 protocolos, que são os mais comuns, que são 12 horas com janela de 12. Ah, daqui a pouco eu vou explicar também o que é janela alimentar, que tenho muita dúvida sobre isso. Muita gente me pergunta sobre isso. 14 horas com janela de 10, 16 horas com janela de 8, 20 horas com janela de 4 e 24 horas fazendo uma única refeição no dia. E dentro desses protocolos, tem algumas variações, onde você pratica alguns como hábito de vida e usa estrategicamente alguns outros pontuais, tá? Que eu gosto também. Mas, na minha opinião, e os que eu pratico, os dois melhores são 14 para 10 e 16 para 8. Por quê? Janela alimentar nada mais é do que o tempo que você fica comendo, tá? Isso é janela alimentar, aquele tempinho. Então, vamos supor que você escolheu fazer o protocolo de 16 para 8, que é o que eu acho mais legal e que eu pratico. Então, geralmente, eu paro de comer ali por volta de 8 a 10 horas da noite. Então, o dia que eu paro de comer 10 horas da noite, eu só vou comer de novo no outro dia, às 2 horas da tarde. Se eu parar de comer às 8, eu só vou comer de novo no outro dia, ao meio-dia. Isso vai dar 16 horas de jejum, porque você vai considerar o horário do sono. Você vai colocar suas horas de sono. Então, na verdade, você só vai ficar um pedacinho da noite sem comer, isso dependendo até da hora que você vai para a cama. No meu caso, que eu durmo um pouco mais tarde, sempre eu durmo lá em torno de meia-noite, 1 hora. Se eu como às 10, eu vou ficar aí em torno de 2 a 3 horinhas só em jejum, sem comer nada, só com líquidos, que eu vou falar disso também. E volto a comer de novo só meio-dia. Então, eu acordo aí e eu vou ter essa janelinha de tempo em jejum ainda, mas fica pouco tempo porque você utilizou as horas de jejum. Ficou entendido? Então, esse período que você volta a comer, então, de meio-dia até 8 horas da noite, vamos pegar esse horário como fixo para o nosso exemplo aqui, tá? Você abriu janela ao meio-dia e vai fechar a janela às 8 horas da noite. Por quê? É o tempo que você vai se alimentar. Mariana, e quantas refeições eu tenho que fazer nesse tempo? Gente, aí vai depender do objetivo. É aí que entra a pergunta da Patrícia. Falou assim, ó, como evitar perder massa muscular durante o jejum? É fazer com que você coma bons alimentos e uma quantidade alimentar necessária para quem quer manter ou aumentar ganho de massa muscular. Se você não sabe fazer essa conta, aí, infelizmente, nessa hora você vai ter que procurar um profissional para te ajudar. Fazer sozinho não tem como, né? Eu te falar, porque isso é individual. Aí vai depender, assim, por exemplo, vamos supor que a Patrícia que fez essa pergunta pesa, sei lá, 70 quilos, tá? Tô chutando aqui, gente, só para a gente ter um número de cálculo. Você vai fazer
o quanto que a Patrícia precisa para manter a massa que ela tem hoje. E vai somar mais ou menos 500 gramas de caloria em cima disso aí, se você estiver querendo ganhar. E se você estiver querendo perder, você vai fazer o oposto. Você vai diminuir 500 gramas. Gente, mas isso daí também, se vocês adquirirem o emagrecimento 21, vocês vão aprender a fazer esse cálculo lá dentro, tá? Tem tudo mastigadinho, passo a passo, que eu coloquei para vocês lá. Inclusive, como fazer o jejum intermitente, o que é isso que eu tô falando aqui, dos protocolos de janela, vocês encontram tudo explicadinho lá dentro, tá? Só para dar esse gancho aqui. Vamos supor que também a pessoa está começando, tá, gente? Isso daqui é uma coisa muito importante. Vamos supor que hoje você come lá de 3 em 3 horas, igual alguém falou para você comer de 3 em 3 horas, igual falaram para você que manga com leite mata, e você acreditou. Mas, mas vamos supor que hoje, eu não estou criticando, estou brincando, tá, gente? Muitas vezes é falta de informação e a gente tem muito acesso à comida. Hoje em dia você vai na esquina, você acha comida, você vai na casa de um parente, se você sair sem tomar um café, é até uma ofensa. Então você tem comida o tempo todo, né? A gente tem muita oferta de comida. Então, isso daí não é um problema de uma pessoa só, não. É, nossa sociedade como um todo está assim, está doente. Eu quero aqui compartilhar, porque às vezes é a dúvida de outras pessoas. Ok. Porque as minhas clientes, a maioria, sempre vem com a mesma pergunta para mim, que é: Ok. então, Bárbara, como eu abro a minha janela alimentar? O que Ai, comer na minha primeira refeição após o jejum? aquelas, fala com o seu cliente para poder seguir o ponto da saúde Nutrition, que ele vai ver meu pratinho lá todo dia. Tô brincando. Boa. Não, com certeza isso é uma dúvida muito comum. Eu tenho um vídeo no canal, eu tô brincando, mas inclusive, gente, quem não seguir ainda o ponto da saúde Nutrition, eu acho interessante que eu tenho alguns vídeos lá falando. E um dos meus vídeos que mais teve acesso e pergunta foi exatamente sobre jejum intermitente. E foi unânime essa pergunta, várias pessoas perguntando o que comer na hora de abrir a janela alimentar ou na hora de fechar. Eu sempre falo o seguinte: respeitando qual é a linha de segmento de cada um para poder fazer dieta, porque é óbvio que jejum intermitente não é dieta, então a pessoa que pratica o jejum pode usar como linha outros tipos de dieta, igual dieta low carb, que eu acho que na verdade tem que ser um estilo de vida também, comer menos carboidratos, que é isso que é a low carb, é comer o carbo bem baixinho, né? Em pouquíssimas refeições, de preferência grãos integrais, frutas e legumes como fonte de carboidrato, tá? Sem farinhas brancas, sem farinha refinada, sem doces de alto índice glicêmico, igual doces comuns, mas não significa que não pode comer, é só que deve ser evitado. Quem é paleo, igual a Rúbia, que está aqui, que inclusive tem um grupo maravilhoso dentro do WhatsApp, o grupo dela chama, quem seguir a Paleolítica pode até adicionar, se quiser, que o grupo é muito bom, né, Rúbia? Chama, quer ver? Deixa eu olhar aqui para vocês. Vida Paleo e Low Carb. Por quê? Na dieta paleolítica, as pessoas, a dieta paleo, né, que é baseada na alimentação paleolítica, é consumir mais gorduras e gorduras boas, que são gorduras que vão ajudar na produção hormonal. O povo fala assim, Mariana, mas gordura engorda também. Sim, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Só que a gordura, ela vai entrar no nosso corpo e ela vai ter uma infinidade de funções. Uma delas, e principal, inclusive, é a produção hormonal, né? Produzir bom colesterol, ter nossos hormônios altos, né, com uma boa produção. Então, pouco dela sobra para estoque. Só se você, assim, não comer nada, não tiver com baixíssima alimentação, é que você vai utilizar a gordura como fonte. A gordura que você come, tá, gente? Fique claro que eu não estou falando da gordura que vai sair daqui da barriga, não. A gordura que está na barriga, geralmente, ela foi acumulada devido ao alto consumo de carboidrato e não de gordura em si. Por isso que a gente chama nós profissionais, a gente chama gordura de lipídio, para poder diferenciar isso aí. O lipídio é o que a gente come lá na comida, lá, e não necessariamente o que está aqui na nossa barriga. Tá. Então, o que comer para abrir janela, Mariana? Fala logo. Gente, eu sempre falo o seguinte: você tem que garantir que você tem os principais macronutrientes nas refeições que você vai fazer.
Porque se você está em jejum, você vai ter pouco tempo para comer. Então, você tem que garantir boa entrada de nutrientes. Então, o que comer? Os vegetais, de preferência, gente, vegetais orgânicos, tá? Eu não sei como é que é aí onde você mora, se você tem acesso a alimentos orgânicos. Você pode usar, por exemplo, até bicarbonato, deixar seus vegetais de molho aí no bicarbonato ou no vinagre para poder ajudar a retirada aí dos agrotóxicos, porque é um veneno para o nosso corpo, tá? Mas, então, você abre com legumes e verduras, você abre com carboidratos, se for tubérculos ou grãos integrais. Então, por exemplo, batata doce, a mandioca que eu brinquei aqui, ela pode sim ser consumida, mas não sozinha. Nunca consuma carboidrato sozinho. Sempre tenha a garantia que você vai ter os 3 principais macronutrientes, principalmente na hora de abrir janela. Vocês já viram aquele ditadinho que fala assim: o café da manhã é a principal refeição do dia. Isso é parcialmente verdade, porque seu corpo estava em jejum. Então, tudo que você comer na primeira refeição, ele vai ser absorvido com maior intensidade, tá? Porque antes você estava em jejum. Então, se você. É por isso que falam que é o café da manhã que é a principal. Mas não importa a hora que esse café vai acontecer, não importa a hora que desse jejum vai acontecer, não importa se você está comendo arroz, feijão, se você está comendo carne, não importa. Não importa a hora. O abrir a janela, seja lá qual hora foi, que refeição for, é a refeição mais importante. É a mais importante. Assim como fechar também é muito importante. Então, vamos supor que você está fazendo um protocolo de 16 horas, igual ao nosso exemplo. Você vai abrir meio-dia, então você vai comer o quê? Alimentos de verdade. O que que eu gosto? Eu gosto sempre de abrir janela com ovos, que aí vai ter fonte de gordura e proteína de boa qualidade. Eu gosto de ter uma fonte de fruta, porque é uma refeição que eu considero a minha refeição pequena, então eu gosto de ter a minha fruta ali naquele horário. De preferência, também frutas de baixo índice glicêmico, porque você estava em jejum. Então, não dê muito trabalho para o seu pâncreas, não coloque uma liberação de insulina muito alta. Então, comece com carboidratos de mais baixo índice glicêmico. Então, eu gosto das frutas vermelhas, principalmente. Morango, cereja, mirtilo. Eu sei que aí no Brasil também essas frutas, elas são um pouquinho mais caras, então vocês podem utilizar, por exemplo, batata doce, que é um tubérculo de baixo índice glicêmico. Pode ser utilizado castanhazinhas, castanha do Pará, amêndoas, amendoim. Pode ser utilizado fruto, o coco mesmo, como fruto, você comer um pedaço de coco aí junto com esse, enfim. O bacon pode? No jejum. Pode, não tem restrição no jejum. Não, no jejum não. Eu posso abrir a janela com ovo e bacon? Pode. O que eu falo do bacon é só para você tomar cuidado, porque é um embutido. Então vai voltar lá naquela coisa que eu falei, que vai ter um tanto de condimento, um tanto de substâncias no bacon que não é naturalmente reconhecido pelo nosso organismo. Ele não é o que a gente compra aí no supermercado. Não estou falando, se você mora no interior, se você mata o próprio porco e vai tirar aquele bacon lá que eles chamam de tocinho, aquilo ali tudo bem. Tem muita gordura, mas ele está totalmente natural ali, do orgânico, do porco, bonitinho. Se for um bacon mais orgânico, um bacon limpo, melhor ainda. Por causa da gordura, não é tanto problema. Aí, outro problema que a pessoa tem que olhar é só assim, né? Vamos supor, você está pesando 90 quilos. Você quer perder uns 20 quilos porque você quer chegar nos 70. Aí também, se durante a janela alimentar você comer 500 gramas de bacon, comer, não sei quanto, entendeu? Tipo assim, se você comer muita quantidade também, todo o excesso vai virar gordura, porque seu corpo não vai utilizar aquela quantidade imensa de gordura para as coisas que ele precisa. O que sobrar vai ser reservado como gordura. Não tem essa de eliminar no xixi. Eu já vi nutricionistas falando assim: se você comer muita proteína, o seu corpo não tem capacidade de absorver e você vai eliminar ele no xixi. Proteína. Gente, eliminar proteína no xixi é doença. É até um problema, entendeu? Se você tiver eliminando proteína no xixi, aí nós não vamos entrar nesse mérito, porque não é assunto para esse vídeo. Isso não acontece.
Se você comer muita proteína e não utilizar para a formação de cabelo, de unha, de tecidos, enfim, das suas enzimas e de todas as funções que a proteína tem, ela vai ser acumulada como gordura, sim. Então, fazer jejum intermitente não significa necessariamente que você vai emagrecer. Você vai melhorar sua saúde e tudo, mas você ainda assim tem que tomar cuidado com o que você vai comer nessa janela alimentar aí. Já vi gente Claro. também abrindo e a partir daí comendo pizza, sanduíche, não sei o que, não sei o que. Aí também não dá, né, gente? E nem é saudável, porque você está dando um choque no seu organismo, né? Claro, Então, claro. o Tem uma jejum, ele dúvida. precisa ser encarado como um processo que tem regras, entre parênteses, para iniciar, para fechar, e na sua janela você Exatamente, também tem exatamente. Eu vou regras. falar disso também de fechar, tá? Cristiane, eu já vou responder sua pergunta, mas antes eu vou falar uma coisa aqui. Só para finalizar isso de abrir e fechar, que isso é uma coisa muito importante no jejum, gente. O que comer na hora de abrir e fechar. A hora de fechar é a mesma coisa. Você também precisa de ter os macronutrientes, porque você vai ficar aí, teoricamente, se você escolheu o de jejum de 16, que é o nosso exemplo, você vai ficar 16 horas em jejum. Então, você tem que ter os macronutrientes nessa hora também. Então, tem sim que ter uma fonte boa de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte boa de gordura. Fontes boas de gordura, gosto muito do azeite de oliva também, é uma ótima opção. Manteiga de amendoim, outra boa opção. Óleo de coco, outra boa opção. Outra pergunta que eu escutei muito, que eu vou falar depois que eu responder a da Cristiane, que ela perguntou assim, ó, quanto maior o período de jejum, logicamente melhor o resultado, né? Depende. Por quê? Se você faz jejuns muito longos por muito tempo, você pode cair num quadro de desnutrição, porque você não vai ter tempo suficiente para comer toda a caloria que seu corpo precisa. Então, vamos supor que você está fazendo jejum de 20 e 24. Para mim, Mariana, eu gosto desses dois protocolos só, tipo, como estratégia. Você coloca uma vez na semana, você faz um jejum de 24. Você dá um susto aí no seu corpo, você torna a tirar ele da zona de conforto e aí o resultado melhora. Mas você fazer várias vezes na semana jejuns prolongados de 20 e de 24, eu não gosto. Eu não gosto porque eu acho pouco tempo. Aí sim pode cair na pergunta da Patrícia e você perder massa muscular, porque você não vai ter tempo. Imagina, 4 horas só comendo, você vai fazer quantas refeições em 4 horas? Você não vai ficar Não dá. 4 horas constantemente comendo. Então, você vai fazer uma, no máximo duas, uma abrindo e uma fechando. Eu acho difícil ter a quantidade. Se você consegue comer 1 quilo de comida, beleza, vai nessa. Tem gente que consegue comer bastante. A minha, que já é um prato bem satisfatório, se você seguir lá nas redes sociais, lá vocês vão ver que já é um prato que eu fico brincando, falando um prato de pedreiro. Tem em torno ali de 500, no máximo 600 gramas. Mais que aquilo, eu acho um pouco difícil de alguém comer. Mas eu não gosto desses dois protocolos, tá? Tá falando aqui, ó. Então, são quantas refeições que deve ter durante todo o dia? Olha, Ângela, se for o protocolo de 16, igual eu falei, eu gosto de 3 refeições. Porque aí vamos supor, você abre janela meio-dia, faz a sua primeira e mais importante refeição. Então tem que ser a mais limpa de todas, a primeira. Isso ficou entendido, né, gente? Esse é o mais importante. Aí lá para umas 4 horas da tarde você faz outra e à noite, antes de encerrar o jejum, lá para as 8 horas, você janta fazendo outra boa refeição e completinha. Aí tá ótimo. Se for o protocolo de 20, você vai fazer só 2 refeições. A Patrícia falou que eu consigo comer 1 quilo de comida. Ótimo. Adoro. Olha, Patrícia, antes do jejum intermitente, eu também conseguia. Não, se você consegue e for garantir que vai ser comida boa, né? Se for comida. Agora, se for 1 quilo de comida ruim, aí você tá perdida, minha filha. Por isso que tem que ser comida boa. Outra dúvida que tem muito. As pessoas perguntam, Mariana, mas fruta? Você fala que eu não posso comer fruta sozinha. Qual que é o problema? Gente, fruta é rica em frutose, que é um açúcar simples,
que é um açúcar que tem muita liberação de insulina, que promove, né, muita liberação de insulina. Então, se você come a fruta sozinho, a fibra que a fruta tem, que é uma coisa positiva, e é óbvio, tem os micronutrientes, né, que vão dar aí saúde para o nosso corpo, mas elas vão te dar vão aumentar o seu índice glicêmico, e isso é ruim. Então, consuma fruta sempre com alguma coisa. Você pode colocar essas sementes, tem semente de chia, semente de linhaça, semente de girassol no meio delas, assim. Você pode colocar manteiga de amendoim, fica uma delícia. Você pode colocar, comer a fruta, mas junto com abacate aí, entendeu? Tipo, sei lá, você vai comer uma, uma bananinha cortadinha com abacate, também fica uma delícia. Enfim, é aquelas coisas que eu falei com vocês, né? As nuts, você pode colocar, por exemplo, a fruta e comer algumas castanhas, comer algumas nozes, isso também é legal. É isso, não comer fruta sozinho. Pode comer fruta, por exemplo, com iogurte, de preferência um iogurte que seja com a proteína dele maior do que o carbo, que tem muitas vezes também que a pessoa fala assim, o iogurte é ótimo porque ele vai melhorar suas bactérias, né? Ele tem aí as bactérias boas. Gente, cuidado. Se o iogurte tem lá 5 gramas de proteína e 20 gramas de carboidrato, ele vai matar suas bactérias boas. Ele não vai te ajudar a fazer novas, não. A criar cultura de bactéria boa, não, tá? Então, o bom iogurte é aquele que é mais natural, que tem a quantidade de proteína maior do que a quantidade de carboidrato. Esquece isso de low fat, de baixa gordura. A gordura do iogurte é o menor dos problemas dele. Outra coisa, se vocês tiverem mais alguma dúvida também, vocês podem falar lá no Ponto da Saúde, nos vídeos que eu já tenho, vocês podem me chamar por direct no Instagram, que eu respondo também. Eu adoro, eu fico brincando falando que o meu objetivo daqui a um tempo é falar sobre nutrição. Eu amo isso aqui que nós estamos fazendo aqui agora. Eu poderia ficar aqui, ó, só porque eu vou ficar falando na cabeça de vocês muito tempo, mas eu ficaria aqui a noite inteira falando se precisasse. E eu queria falar com vocês, gente, que tudo isso que eu expliquei sobre jejum intermitente também tem dentro do nosso e-book. A gente criou um e-book chamado Emagrecimento 21, onde lá dentro nós tentamos resumir tudo que a gente acredita como sendo, assim, o ponto-chave para emagrecimento. Então, lá a gente fala, além da desintoxicação, igual a Bárbara falou aqui com a gente usa, né, amiga, o poder da mente, como que vocês utilizam a conexão cerebral de vocês para poder atingir emagrecimento, como que isso é importante, por exemplo, fazer aceitação na frente do espelho, gostar de vocês mesmas, olhar e falar coisas positivas para você mesmo. A gente tem uma meditaçãozinha lá dentro, feita pela Bárbara, que ficou sensacional, inclusive, a meditação dela, pequenininha. Vocês vão demorar no máximo, o quê? 8 minutos do seu dia para fazer a meditação. Não tenho tempo de meditar. Você não tem 8 minutos? Eu tenho certeza, se você deixar de ver um vídeo no Facebook, você consegue fazer a meditação. Não, que seja no banho, gente, mas a conexão da mente com o seu objetivo de emagrecer, ela se faz fundamental. E a aceitação de você como você é e visualizar-se como você quer estar. E outra coisa, que fique claro que o que a gente fala de aceitação é aceitar, por exemplo, o seu estilo de corpo. Vamos supor, você não é aquela pessoa que tem um estilo de corpo da cintura fininha. Você tem que aceitar isso, porque isso você não tem condição de modificar. Quando a gente fala de aceitação, é isso. Não é essa modinha que tá tendo aí na internet de valorizar a obesidade, não. Outro dia eu fiquei impressionada. Eu nem ia comentar disso, mas eu vou comentar, azar. Eu fiquei impressionada com a dançarina da Anitta, uma menina, uma mulher obesa mórbida, fazendo apologia ao corpo. Ai, como o meu corpo de verão. Tudo bem, eu não estou falando que você não tem que se aceitar como você é. Você tem sim, mas você não pode aceitar uma obesidade, que é uma doença crônica, como sendo natural. Isso não está certo. E sem contar que isso depende de você mudar. Mas você tem um tanto de processo bioquímico que me impede um tanto de coisa. Tem sim. Você vai precisar de ajuda de profissional? Vai sim. Mas você consegue, se você realmente quiser. Se você colocar na sua cabeça que você quer se transformar, só nós
temos o poder de mudar a nós mesmos. Ninguém mais vai fazer isso por você. A sua parte é a única coisa que ninguém consegue fazer por você. Entendeu? Você tem que se levantar e ir lá praticar atividade física. Você tem que ir no supermercado e fazer boas escolhas para levar para dentro da sua casa. E a partir daí, usar orientações de profissionais para poder fazer o que for melhor para você. Certo? E lá dentro do emagrecimento, eu falo sobre hidratação, como que a água tem o poder de nos ajudar no processo de emagrecimento, qualidade de sono, suplementação, que é a parte da indústria aí usando, né, a nosso favor, para poder completar as coisas que infelizmente já falta até no nosso solo, que hoje em dia já é um solo mais pobre. Ah, tem atividade física de 21 minutos só que vocês conseguem fazer junto com a gente, eu e a Bárbara pulando igual as loucas no Central Park, morrendo de frio. Ai, meu Deus, morrendo Não de tem desculpa, gente. Não. Muito, muito legal. Se vocês quiserem conhecer mais, eu vou deixar o link para vocês, espera aí. Deixar aqui, ó, o link para vocês do projeto do emagrecimento 21. Lembrando que o protocolo que a gente usa lá dentro é com jejum intermitente. Você vai aprender a fazer o jejum todo e assim, tudo na sequência, gente, bonitinho. Te garanto que vocês vão ter a maior tranquilidade para fazer. Eu juro, quando a gente estava fazendo esse projeto, eu coloquei lá dentro de todo o meu coração tudo que eu gostaria que alguém tivesse me falado quando eu comecei a estudar. A sequência, sabe? Qual que é a sequência do emagrecimento? É essa. Eu teria batido muito menos cabeça na minha vida, para minha saúde, quanto para ajudar os meus clientes. A gente entendeu que bastante tempo, né, Mariana, que o emagrecimento ele não está somente ligado ao que você alimenta. De jeito Enquanto nenhum. o alimento, né, ele não está ligado só à atividade física, ele é uma conexão de diversos fatores. Então, Exatamente. A gente resolveu escrever isso para você ter nas suas mãos aquilo que ninguém te conta. Porque quantas dietas, quantos jejuns, quantas coisas você que está aí nos assistindo não já fez e não conseguiu chegar ao sucesso do seu processo. Ou conseguiu e logo depois retomou ou piorou aquele corpo, aquele peso que você tinha. Porque talvez você não tenha entendido que isso é um processo que não tem a ver só com o que você come ou com quantas vezes você vai à academia. É um processo que, na verdade, ele envolve várias coisas. Começa na nossa mente, entendeu? Então, assim, é bem legal mesmo. Eu não quero ficar falando disso, não vai ficar parecendo que a gente está só querendo divulgar o projeto e é só porque um filho a gente gosta de falar bem. Quem é mãe aqui sabe, né? Por exemplo, seu filho, ele tem defeito para você? Não tem. Só que é garantido. E outra coisa, eu vou falar mais, tá? Vocês não precisam nem de fazer 100% das coisas que a gente fala lá, não. Porque é óbvio que lá dentro do projeto, eu e a Bárbara, a gente colocou tudo que há de melhor, né? Os 100% das coisas que a gente acha necessário, que a gente quer que as pessoas tenham para a vida. Mas nem eu faço 100% do que está lá. Então, se você fizer, olha, eu me arrisco dizer que se você fizer 70% que você está lá, você já vai ter todo o emagrecimento que a gente propõe lá dentro, porque é realmente muito positivo. Só que tem que praticar, né, gente? Pílula mágica não existe. Pode ser simples, mas fácil não é para ninguém. Não é fácil para mim também. Vocês acham que eu adoro ir para academia e malhar? Ficar sentindo dor lá é um saco. Todo mundo acha chato. Não fique esperando o dia que você vai sentir vontade de fazer, não, porque esse dia não chega. Mas a gente está aqui para motivar de qualquer forma. Motivar, lógico. A intenção do webinar é, na verdade, compartilhar o conhecimento sobre o jejum, que é uma pergunta frequente para a gente, né? Essas perguntas sobre jejum são perguntas que todo dia estão na nossa caixa de mensagem. Se você quer ter um acompanhamento com a gente, corre lá, que é o jeito mais barato de ter um acompanhamento com a gente. Mas, na verdade, a gente também queria um feedback de vocês. Vocês querem mais webinar? Se vocês querem mais webinar, se vocês gostaram, se a informação foi relevante para você, comenta aí para a gente, que esse feedback é importante. Mas a gente precisa entender se a gente está servindo, né, Mari? Exato, exatamente. Ó, de coração, quero agradecer a cada um que tirou o tempinho
tempinho da sua vida, tirou um tempo dos seus afazeres, saiu de perto dos seus familiares para poder ficar nos ouvindo. De coração, o que a gente deseja para vocês é saúde, qualidade de vida e autoestima, porque gente feliz faz feliz quem está do lado, faz feliz o próximo e é disso que a gente precisa. A gente precisa de mais pessoas felizes no mundo. Isso mesmo. Gente, olha, o meu muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. De coração, a gente agradece e a gente deseja saúde transbordante. Saúde transbordante inicia aqui no nosso intestino e na nossa mente, com a conexão do cérebro, do primeiro e do segundo, ou do primeiro e do segundo, e a gente deseja saúde transbordante, vida transbordante para você que está aí com a gente. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. E a gente quer feedback. Sim, sim. Bye.